Bem, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a vocês aqui do Zoom, uma boa noite a vocês que nos ouvem no Facebook, né? Uma boa quinta-feira para vocês. Deus possa abençoar a sua vida, ou a vida da sua família. Estamos para mais uma live, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E a gente sempre tenha a noção que tudo vai dar certo, que Deus está no controle de tudo, né? E tem o primeiro lugar nesse trabalho, tem o primeiro lugar nas nossas vidas, e Deus está abençoando grande. Bem, vou pedir ao nosso pastor, queridíssimo pastor Eclenilson, para estar fazendo uma oração inicial, para a gente poder começar a nossa live de hoje. Depois a Rebeca e a Ednilza vão estar trazendo uns louvores abençoados, e nossa pregadora está chegando aí. Amém? Pastor, é contigo. Vamos nós. Está me ouvindo bem? Então vamos. Paizinho querido, em nome de Jesus Cristo, pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe mais uma vez nesse dia, que o Espírito Santo opere nessa live, ó Deus. Abençoe os louvores que serão entoados agora pelas tuas filhas, ó Deus. Cuide também da palavra que será ministrada. Abençoe os louvores, tudo que for feito nesta noite. Nós já te agradecemos porque sabemos que o Senhor está no controle dessa live. Estará nos abençoando, estará colocando em nossos corações aquilo que será ministrado. Assim oramos, agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem pode, diga amém. Alô, Felipe. Amém. Amém, Ednilza. Pode começar. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Louvar. Eu gosto de trazer uma palavra aqui que se encontra em Salmo 27, versículo 1, que diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? O nosso Deus é a nossa luz de nossas vidas. Amém? Amém, glória a Deus. Ednilza, vou aproveitar mais um pouquinho de você, tá? Nossa pregadora já está aí, vai ser hoje a Carla Almeida, já está preparada ali já. Eu vou pedir a você, Ednilza, que levante um clamor aí pela vida dela, né? Para que ela tenha para hoje, que as pessoas possam tirar o tampão dos ouvidos, porque vai descer glória hoje aí. Amém? Tem azeite na botija. Isso aí. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, Senhor, nesta noite, Senhor, eu quero colocar, Senhor, a vida da tua serva, Senhor, que vai ministrar a tua palavra. O Senhor vem, ó Deus, usar a tua filha, Deus, no profundo, Pai. Abençoa a vida dela, Deus, não só nesta noite, mas todos os dias. Abençoe cada um que está aqui, Senhor, para te ouvir a tua voz, a tua palavra, que é perfeita e agradável, Pai. Deus, Senhor, santas mãos, usa a tua filha, Senhor, como vaso, Deus, de honra na tua presença, em nome de Jesus. Carla, se tu uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. A paz para todos, boa noite. Eu gostaria de dizer que é uma alegria poder estar aqui com vocês. E eu queria pedir para vocês só me dar um retorno se vocês estão me ouvindo bem, porque minha internet tem horas que dá uma osciladazinha, mas vai dar tudo certo, já deu tudo certo, em nome de Jesus. Qualquer coisa, se ficar falhando alguma coisa, vocês fazem um sinal para mim, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero agradecer, né, por essa oportunidade, agradecer ao Tiago, ao Felipe e a todos vocês que estão sempre participando dessas reuniões, dessa reunião, né, online. E eu creio que nada acontece por acaso, em tudo Deus tem um propósito. E eu creio que muitos frutos sairão dessas reuniões, coisas que às vezes aos nossos olhos a gente não consegue enxergar,
mas o propósito de Deus vai além daquilo que os nossos olhos veem, os olhos naturais, né? E era justamente sobre isso que nós vamos falar um pouquinho essa noite, justamente sobre como os nossos olhos são importantes, a maneira como a gente enxerga é importante para determinar aonde nós vamos chegar, o lugar que nós vamos chegar, que no caso é o lugar onde Deus nos quer, né? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler alguns versículos, quer dizer, nós vamos ler bastante versículo hoje. Em Números 13, nós vamos ler a partir do versículo 25. Números 13, a partir do versículo 25, esse contexto é sobre a saída do povo de Israel, quando eles saem do Egito e vão em direção à terra de Canaã, que é a promessa de Deus para o povo, né, de libertá-los do Egito, da escravidão. Só que entre o Egito e Canaã, eles passam pelo deserto. E nós vamos ler aqui a parte em que o relatório dos espias. Vamos ler, então, a partir do versículo 25, diz assim: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Aí nós vamos ler também do capítulo 14, do versículo 1 até o 11, depois do 20 até o 24. Diz assim: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa.
Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra. Nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Agora eu vou convidar você a ler o versículo, a partir do versículo 20. A partir do versículo 20, que diz assim, 14, versículo 20. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei, porque Moisés intercede pelo povo, né, para que Deus tenha misericórdia do povo e tal. E aqui ele começa a falar, Deus começa a falar. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Agora nós vamos ler Hebreus. Hebreus 3. Hebreus 3, a partir do versículo 7. Gente, vocês não reparem porque eu estou nervosa. Eu acho que seria menos difícil se fosse cantando. Mas glória a Deus que, né, é sempre um privilégio, é maravilhoso poder falar da palavra. Hebreus 3, a partir do versículo 7, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Agora nós vamos ler no capítulo 4, o versículo 1 até o versículo 3, que diz:
Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora, olha esse detalhe desse versículo, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. E no versículo 4 diz assim, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizeram. Não precisa nem falar mais nada, né, gente? Só da gente ler tudo isso, a gente já tem, assim, uma ideia daquilo que Deus quer passar para nós, que somos os seus filhos. Nós que temos o entendimento de quem nós somos hoje em Cristo, nós que temos o entendimento de que nós somos uma nova criatura em Cristo, por intermédio de Cristo, hoje nós não somos mais, nós não andamos mais como andávamos antes, como diz lá em Efésios, fala que nós éramos considerados filhos da ira, que nós também éramos escravos dos sentimentos, dos desejos, e lá vem relatando uma série de outras coisas. E hoje, quando a gente se depara com a verdade da palavra, que é a verdade que nos liberta, a gente passa a ter um novo entendimento de como Deus nos vê, né? E a gente percebe assim que a nossa vida ela começa a ser transformada, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas. E o que Deus espera de nós, a partir desse entendimento que a gente recebe, né, de quem hoje nós somos em Deus, uma nova criatura. Deus hoje, o que ele espera da gente como filho, como igreja? Ele espera que nós tenhamos, que a gente consiga entender aquilo que Deus está nos comunicando e aquilo que Ele quer de nós em determinada situação que a gente esteja vivendo, de situações de dificuldade, seja lá em que área for. Porque se a gente não tiver esse entendimento da palavra, se a gente não tiver uma vida de intimidade com Deus, porque a intimidade na intimidade com o Senhor, que a gente vai descobrindo quem Ele é, que a gente vai aprendendo sobre o caráter de Deus. E assim como a gente leu aqui, o povo de Israel, Deus não pediu que eles crescem em Deus do nada. Deus não falou, eu quero que vocês passem a crer em mim do nada. Não. Deus se revelou a eles como um Deus. Eles tiveram oportunidades de ver os milagres de Deus durante, né, desde a saída do Egito, quantas maravilhas Deus fez. E mesmo assim o povo endureceu seu coração, não crendo na palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias mostravam tudo tão contrário e tão impossível de se viver, né? Quando aqueles 12 espias desceram e os 10 traziam um relatório e 2, Josué e Caleb, tinham um outro relatório. E isso é muito comum acontecer nos nossos dias. Muitas vezes, às vezes dentro da igreja, ou na família, no trabalho, a gente se depara com determinadas circunstâncias e a primeira coisa que vem à nossa cabeça geralmente tem a ver com o natural, aquilo que os nossos olhos, que a primeira coisa que influencia as nossas atitudes é aquilo que o nosso olho natural vê, né? E aquilo vem como um impacto na nossa vida. E dali surgem diversos tipos de pensamento na nossa mente, só que o que vai determinar o nosso posicionamento diante daquilo que os nossos olhos naturais estão vendo é aquilo que nós temos de revelação de quem Deus é. O que fez Josué e Caleb ter uma visão diferente, porque eles também viram os gigantes que tinham na terra, eles também viram todas as dificuldades que os outros 10 espias viram.
Porém, Josué e Caleb, eles conheciam o caráter de Deus. Eu não lembro exatamente onde está escrito, mas tem uma passagem que fala que Moisés ele tinha o costume de armar uma tenda. E algumas versões diz assim, que aquela tenda se chamava Tenda do Encontro, que era quando Moisés entrava naquela tenda e o povo todo ficava diante das suas tendas, observando Moisés entrar, e eles viam a nuvem descer, quando Deus conversava com Moisés face a face. E aí ele vem narrando como que isso acontecia, e tem um versículo que fala assim, e Josué, servidor de Moisés, não se apartava da tenda. Ou seja, Josué ele não ficava de longe, mas ele, ainda que ele não pudesse entrar, ele estava sempre ali na porta. É como se ele, de alguma forma, ele estivesse meio que participando daquilo que Moisés estava vivendo lá dentro com Deus. E hoje, hoje nós temos livre acesso à presença de Deus, a gente não tem mais necessidade que ninguém vá no nosso lugar, que ninguém, né? Porque hoje o véu foi rasgado, Jesus ele se entregou por nós, aquilo que nos separava de Deus já não nos separa mais, né? E hoje nós temos esse livre acesso à presença de Deus, nós temos essa comunhão direta com o Pai, nós temos o Espírito Santo que mora em nós, e a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem nos revela todas as coisas. E quando a gente olha para Jesus e entende quem Jesus é, tudo que ele fez por nós, a gente começa a ter uma nova visão da vida, de tudo que a gente está vivendo aqui na Terra. E a gente começa a entender que não é mais as circunstâncias que vão dizer qual o nosso posicionamento, porque hoje nós não fazemos mais parte dessa natureza caída, né? Que é a natureza humana, a natureza de Adão. A gente não faz mais parte dessa natureza, ainda que, enquanto estivermos vivos, ainda estaremos nessa carne, sujeitos às tentações, às dificuldades da vida. Quando Deus ele nos chama para viver uma novidade de vida nele, ele quer que nós usufruamos daquilo que ele reservou para nós. E assim, nós vemos na palavra de Deus várias oportunidades que Deus nos mostra de nós fazermos diferente das circunstâncias que nos cercam, das coisas que a gente passa. Quando a gente lê Ezequiel 37, Ezequiel é levado por Deus numa visão e ele tem aquela visão do vale, e nós conhecemos toda a história. E existe e é muito engraçado um versículo que quando Deus chega para Ezequiel e fala assim, Ezequiel, manda contemplar, né, todo aquele vale, e pergunta para ele, por acaso poderão reviver esses ossos? E Ezequiel, na humanidade dele, fala, Deus, só tu sabes. E Deus começa a dizer para ele o que ele deveria fazer. E ele fala, chega, vá até esses ossos e diga, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então, Ezequiel chega diante daquela situação, daquela circunstância, e começa a declarar para aquela circunstância o que a palavra de Deus diz sobre ela. E é muito interessante como que Deus nos leva a viver o sobrenatural. E, às vezes, se a gente não tiver uma revelação, de fato, assim, do que Deus tem para a nossa vida como igreja, como filhos dele, a gente pode até ter assim, um pensamento errado, como esse povo, o povo de Israel teve, de tipo assim, nossa, Deus não gosta da gente, não é possível que ele tirou a gente do Egito para sofrer aqui, e porque Deus está permitindo de tanta coisa ruim acontecer, e não sei o quê, e a gente começa a murmurar contra Deus como se nós estivéssemos vivendo aleatoriamente nessa terra. E não. Deus muitas vezes permite situações difíceis da gente viver, porque Ele quer que nós, que temos entendimento da palavra, que temos o entendimento de que existe o poder da palavra, de que coisas que nós estamos aqui para fazer de fato o sobrenatural acontecer pelo poder que há no nome de Jesus. Em Lucas 10, no versículo 19, diz, eis que vos dou poder sobre toda a obra do inferno, do inimigo, em cada versão, né?
Então, tipo assim, Deus, ele nos deu esse poder. Quando Jesus, ele veio, ele morreu, né? Ele morreu a nossa morte, e hoje nós vivemos a vida dele. Isso não é simplesmente, glória a Deus, estou salvo, mas existem outras coisas que acompanham essa novidade de vida que nós temos em Cristo. E tem uma passagem também em Mateus 17, no versículo 5, que é a parte que fala da transfiguração de Jesus, quando ele sobe um monte, ali com Pedro, acho que é Pedro, Tiago e João, e ele fica ali transfigurado e tal, e eles ouvem a voz, em um determinado momento, eles ouvem a voz de Deus falando assim: este é o meu filho amado, quem me comprazo, ouça-o. Então, todas quando Deus ele fala isso, ouça o que Jesus tem a dizer, ouça o que a palavra, quando Ezequiel diz assim, ouve a palavra do Senhor, quando ele chega para os ossos secos e diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor, ouve o que Deus diz sobre isso. E quando a gente lê em João, no capítulo 1, quando ele começa a descrever quem é Jesus, ele já começa dizendo assim, no início era o verbo significa palavra, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, o que a palavra tem a dizer sobre essa circunstância que eu e você estamos vivendo? E é isso que Deus quer de nós. Por que nós somos a luz do mundo? Por que nós vivemos completamente diferente desse mundo? Porque a gente não vive mais de acordo com as circunstâncias que vêm ao nosso encontro, sabe? Eu sei que cada um de nós aqui estamos vivendo uma experiência diferente com Deus nesse período de pandemia, diante de tantas coisas que nós temos vivido, né? E o que eu quero, assim, incentivar a cada um, e a mim também, são palavras assim, que eu falo todos os dias, que Deus não me fez para viver uma vida natural, não me fez para viver uma vida natural. Só que eu preciso ter o discernimento do que Deus tem para mim dentro dessa situação que eu estou vivendo. Porque senão eu posso ser levada como aqueles 10 espias a ter um olhar natural e começar a achar que Deus está sendo ruim comigo. Que Deus está... Como assim? Deus está permitindo uma situação difícil, Deus está permitindo isso, isso e aquilo. E não, querido, quando a gente conhece a Deus, quando a gente conhece o caráter de Deus, que ele não muda, que ele não mente, a natureza dele, não tem como. Quando a gente entende a natureza de Deus, a gente não duvida mais dele, a gente simplesmente crê, a gente vai com a palavra dele até o final. E assim, muitas vezes a gente é levado por essas coisas, a gente é levado pelo que as pessoas estão falando, por críticas. A gente sabe que, infelizmente, a gente vive, não é só num contexto de mundo, quando eu digo assim, das coisas lá de fora, né, do natural da vida. Não, às vezes até dentro da igreja. As pessoas reclamam, criticam ou saem da igreja. E às vezes a gente fica naqueles pensamentos, por que será que fulano saiu? Ou então, poxa, fulano falou isso, poxa, é mesmo, né? E a gente, em vez de procurar saber a opinião de Deus, a gente começa a ir pela opinião de tantas pessoas. E às vezes deixa de viver o melhor que Deus tem para a nossa vida, crescimento, ver assim, Deus operando soberanamente através das nossas vidas, do dom, do talento que Ele nos deu. A gente, às vezes, deixa de viver coisas extraordinárias em Deus, por estar apegado a coisas pequenas desse mundo ainda, sabe? E precisa estar atento àquilo que Deus está nos direcionando, àquilo que Deus está nos falando. Eu lembro que no início da pandemia, era tanta coisa que estava saindo no jornal, e que vai acontecer isso, e que os trabalhadores vão ficar sem salário não sei quantos meses, e que não sei o quê, era tanta coisa. Gente, às vezes eu ligava a televisão para assistir, para ver alguma coisa, e começava tão relatório negativo, que vai acontecer isso, que vai ficar sem salário, que vai não sei o quê. Na mesma hora eu pegava, desligava a televisão e começava a falar, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus, porque o meu salário não vem daqui dessa terra. E eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que do meu salário vem do céu e a providência que vai acontecer eu não sei. Eu sei que o meu salário vai chegar. E não só o meu, mas de todos aqueles que trabalham comigo. E eu começava a interceder pelo meu trabalho, pelo escritório lá onde eu trabalho. E graças a Deus, nós não tivemos redução de salário, nós não tivemos demissões, não tivemos nada disso. E Deus tem nos sustentado até hoje. Eu sei que é a mão de Deus.
porque o cenário não é nada favorável. Quando a gente olha clientes assim, eu só falo, Deus, eu sei que é o Senhor. Eu sei que é o Senhor, porque não existe explicação humana para as providências que chegando, sabe? Então, assim, às vezes a gente recebe uma ameaça, a gente recebe uma má notícia e aquilo nos amedronta e nos joga no chão. Eu passei outras situações também que eu poderia ter falado, eu poderia falar aqui, mas não daria, questão de ter que mudar e ter que arrumar uma casa em 2 semanas, e foram coisas assim que eu fiquei, meu Deus, como que eu vou resolver tudo isso? Só que o que a gente esquece? A gente esquece, está escrito nesse versículo aqui de Hebreus, capítulo 4, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Querido, aquilo que Deus tem para a nossa vida já existe no plano de Deus, no plano eterno, ele já existe. E o pastor Júnior, ele sempre falava assim, a fé é o braço que vai lá no sobrenatural, pega aquilo que Deus tem para nós e traz como existência para o natural. E é disso que a gente precisa. Precisa do quê? De saber qual a opinião de Deus a respeito da situação que a gente está vivendo. Seja lá qual for, se for alguma situação de doença ou de desemprego, ou seja lá o que for, a nossa confiança ela deve ser inabalável em Deus. Significa que a gente nunca vai fraquejar? Não. E outra coisa, ainda te digo mais, se você, de repente, se alguém, né, estiver vivendo alguma situação que esteja gerando dúvida, que esteja gerando alguma angústia dentro de você, querido, não fique se forçando. Não, eu tenho que crer, eu tenho que crer. Tipo assim, viva essa oportunidade de viver uma experiência com Deus e fale para Ele, Deus, eu não estou conseguindo crer, eu não estou conseguindo me manter firme naquilo que eu acredito, me ajuda. Tem eu não vou lembrar agora, uma pessoa na Bíblia que fala assim, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Gente, Deus é o nosso Pai, Ele nos ama de uma forma assim que a gente nunca vai conseguir entender, mas é muito grande mesmo o amor dele por nós, e Ele quer ter esse relacionamento com a gente, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas estruturas, Ele sabe das nossas fragilidades, e mesmo assim Ele nos escolheu. E por isso eu quero incentivar a cada um de nós aqui nessa noite a nos mantermos firmes naquilo que Deus quer falar conosco, que Deus quer revelar para nós, aquilo que Ele tem para nós, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, seja em que área for da nossa vida. Existe um propósito em Deus que a gente não pode abrir mão dele por conta de comentários ou de situações, ou seja lá o que for que venha para nos tirar do foco, nos tirar do alvo. O nosso alvo é Cristo e quem deve comandar a nossa vida é a palavra. A palavra de Deus fala assim, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então, nós precisamos ser guiados pelo Espírito, entender o que Ele está nos mostrando, o que Ele está nos direcionando, o que Ele determina sobre as coisas que nós estamos vivendo. Tem um versículo, eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui, tomara que não saia. Tem um versículo que ele é maravilhoso, Evangelho de João, capítulo 7. No Evangelho, eu estou aqui no grupo, que a minha versão é diferente, mas eu amei essa versão. Fala assim, olha que interessante, Jesus e seus irmãos. Depois disso, Jesus andava pela Galileia. Ele não queria mais andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima uma das festas dos judeus, a festa dos tabernáculos. Os irmãos de Jesus disseram-lhe, você deve sair daqui. Olha só, olha que engraçado isso aqui. Estava chegando a festa dos tabernáculos e os irmãos de Jesus disseram assim para ele, você deve sair daqui e ir para a Judeia. Assim, os seus discípulos que estão lá poderão ver os milagres que você fez. Quem quer ser bem conhecido, não esconde o que faz. Se faz estas coisas, mostre-se ao mundo. E olha o detalhe do versículo 5. Nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele. Porém, Jesus respondeu. Olha a resposta que Jesus deu para ele.
ainda não chegou a hora oportuna para eu ir, mas para vocês, qualquer hora serve. Olha a importância que é a gente ser guiado por Deus, tendo entendimento da hora de fazer algo, da hora de se posicionar, da hora de ir, da hora de não ir. De repente, uma situação aparece diante da gente, uma oportunidade que, nossa, essa a oportunidade. Mas se você não for guiado pelo Espírito, pode ser que essa, que tanto parece ser, não seja. Não é chegado o tempo, ainda não está na hora. Então, o que eu quero deixar para os irmãos, porque a hora já voa, é a importância para a nossa vida, nós que somos filhos de Deus, nós que temos um propósito lindo para viver nessa terra. Irmão, você tem um propósito lindo para viver Deus nesta terra, coisas extraordinárias, maravilhosas, o Senhor tem preparado para nós, mas nós só vamos conseguir vivê-las se nós mantivermos os nossos olhos voltados para Cristo, que é o alvo, para aquilo que Ele tem nos falado, para aquilo que Ele tem nos direcionado a viver. Não tome decisões pelos seus sentimentos, não pense, Deus não me quer porque está dando tudo errado. Às vezes a gente sai de um ministério porque as coisas não estão acontecendo como na nossa cabeça tem que acontecer. Eu vou sair da igreja porque isso eu não concordo. O que Deus falou para mim? O que Deus quer de mim? Já que Ele me colocou aqui, nesse trabalho, nessa família, nessa igreja. O que Deus quer de mim aqui? É isso que eu preciso saber. Eu não preciso saber relatórios humanos. Muitas vezes as pessoas têm muitas opiniões, têm muitos conselhos, mas o melhor conselho, a melhor opinião, a melhor palavra é a palavra que vem da boca de Deus para nós. Então, eu quero deixar essa meditação para nós, que possamos nos atentar àquilo que Deus tem para nós, lembrando que tudo... aquilo que envolve as nossas vidas, Ele já tem preparado de forma extraordinária para as nossas vidas. E a gente precisa crer no que Ele diz e ir com a palavra dEle até o final, porque Ele não se arrepende, Ele não muda ele não muda de ideia, Ele tem a palavra dEle firme e a gente vai com Ele até o fim. Mesmo que pareça difícil, impossível, é com Ele que a gente vai. E eu quero agradecer aos irmãos pela oportunidade. Desculpa, falei bastante. Mas agradeço a todos pelo carinho, pela atenção e que a gente se firme nessa palavra de confiar no Senhor. Amém? Amém. Ó, a primeira vez, caramba, hein? Muito bom. Parabéns, Carla. Muito bom mesmo. Palavra... Glória a Deus, amém. Estou muito nervosa, você não faz ideia. Parece que com febre. A gente costuma falar que se passar, a essência foi embora. Então, está falando só da boca para fora. Então, quando a gente sempre tem esse nervosismo, quer saber que a gente tem uma grande responsabilidade na mão de falar a palavra do Senhor, mesmo que se a gente for falar algo simples, mas, cara, a responsabilidade de você passar isso é algo assim sobrenatural, então isso vem de dentro, porque se você não tiver isso, essa tremedeira que dá por dentro, essa vontade assim, a carne começa a se mexer sozinha, se você ainda não tiver isso, quer dizer que você perdeu a essência, você está fazendo algo de boca para fora, então isso é muito bom, é gostoso demais. Tá? Parabéns pela essa pregação de hoje. Eu lembro também, me fez lembrar o que você falou sobre o que a gente tem ouvido das pessoas. Eu me lembro uma vez, até o Matheus deve lembrar, ele deve estar nos assistindo pelo Facebook, mas ele falou assim, poxa, Felipe, as coisas não mudam aqui na igreja, tem isso daqui, tem isso daqui, tem isso daqui, poxa, como é que a gente vai fazer as coisas? Aí eu falei, enquanto você der ouvido as pessoas que falam mal da sua igreja, você não vai para lugar nenhum. O único lugar que você vai é sair da igreja. Agora, feche os ouvidos para essas pessoas e faça alguma coisa você. Vai lá, meta a mão e fala assim, pastor, posso fazer isso? Vou ajudar aqui. Aí você vê ele ajudando, fazendo assim, vamos fazer uma vaquinha e vão comprar a iluminação da igreja. E aí você vê as pessoas engajando lá na obra e liberando dinheiro.
Então, isso é importante, porque ele tomou a frente, ele não ficou reclamando das coisas. Ele foi lá e, ó, gente, pô, a gente vai fazer uma vaquinha aqui para comprar uma iluminação, vamos trocar a iluminação da igreja toda, e aí pega dinheiro de um, pega dinheiro de outro, a igreja também ajuda, e daqui a pouco a gente faz uma obra, sabe, sem ficar questionando que isso, aquilo. A gente está se ajudando, a gente está fazendo algo para Deus, então a gente está ouvindo coisas boas. A gente não está se contaminando das pessoas que vêm falar, ah, poxa, isso está acontecendo assim, isso está acontecendo aquilo. Não, a gente está seguindo, a gente está indo em frente. E Deus está abençoando essa igreja. Você vê aí que pessoas estão vindo aqui pregando, trazendo uma palavra abençoada. A gente está aí, nossa igreja está voando. Por mais que tenha pandemia, mas nossa igreja está em ação, está agindo, e aí as coisas Deus está abençoando. Amém? Ednilson e Rebeca, são com vocês, tem um louvorzinho aí para a gente passar, vocês do Facebook, você aqui do Zoom, que tem um pedido de oração, essa é a hora de você colocar aí no Facebook, você colocar aqui no chat aqui do nosso Zoom, pode ficar bem à vontade. Após o louvor, a gente vai estar fazendo a palavra encerrando. Fazendo oração e encerrando. Amém? Amém. Amém, irmão Felipe. Amém, glória a Deus. Temos um pedido lá no Facebook, tá? Deixa eu ver aqui, cadê? Helder. Nosso irmão Helder hoje está pelo Facebook. Ele está pedindo oração pela mãe dele, Zenir, né? Está com um pouquinho de depressão, né? Diana, você consegue fazer uma oração para a gente? Você consegue fazer essa oração para a irmã Zenir, a mãe do Helder? Ele está pedindo oração por ela por conta de depressão, né? Depressão é um dos fatores que está sendo muito presente, né? Nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão um pouco isoladas, né? Então está acontecendo muita depressão e tá bastante. A Conceição Montel também pediu oração por PP. Ela teve um infarto, tá? Então, se puder orar também, é Zeni e PP, tá? Consegue desmutar aí? Tá sem som? Aí, agora foi. Foi, o microfone. Isso, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Sim. Tá? Então tá, então vou orar. Realmente, a depressão está atacando muito, nós estamos orando muito pelas as pessoas que estão depressivas devido a essa pandemia. Muitas pessoas ficaram só, se sentindo só. Muitas pessoas ficaram se sentindo só, então muitas caíram em depressão. E eu vou orar agora. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Tu és o Criador do céu e de toda a terra, Tu és santo, Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Senhor, toma a irmã Zeni, a mãe do Teu servo, Pai. Senhor, visita ela nesta noite, Senhor. Repreenda esta depressão, esse mal, essa tristeza de espírito que ela está sentindo, essa tristeza na alma. Senhor, coloca alegria sobre ela, porque Teu Espírito é alegre. O Teu Espírito flua sobre ela, Pai. Então, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor Deus venha trazer alegria, tirando essa depressão, essa tristeza, que venha trazer alegria sobre ela, Pai. Senhor, eu te entrego também a PP nas Tuas mãos, que o Senhor sabe, Pai, o que ela está sentindo, como ela está se sentindo. Senhor, eu te peço cura também sobre ela. Que o Espírito Santo de Deus venha curar, que o Espírito Santo de Deus venha remover todo o mal, e venha renovar, Senhor Deus, esta pessoa, a PP, pelo poder do Teu nome. Assim eu te entrego essa oração de cura, libertação, pelo poder do Teu nome. Assim eu te entrego, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Eu queria até fazer um ato de fé com vocês,
antes da gente passar para o nosso pastor Clenilson, a gente sempre tem um costume de falar... Caramba, veio na minha mente aqui agora, mas acabou saindo. Nós concordamos em nome de Jesus. Amém? Vamos falar aí, vamos concordar com essa oração da irmã Diana? Vamos falar todos juntos. Mesmo que você não vai sair o som aqui, mas que você possa declarar na sua casa. Nós concordamos em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém? Pastor Eclenilson, é com o senhor agora, meu irmão. Está me ouvindo, meu querido? Estamos sim. Você é Então, meu pastor. Vamos lá, querido. Paizinho amado, muito obrigado por mais uma noite que estamos na tua presença, ó Deus. Queremos dizer que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é um Deus amoroso, que tem cuidado de nós de uma forma muito especial. Paizinho, eu concordo com tudo que foi feito nessa live, os louvores, as orações, e pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe todas as famílias que estão participando desse culto dessa noite. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas, seja sobre a vida de todo o povo cristão espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para sempre. Quem pode, diga amém. Obrigado, Filipão. Deus te abençoe, meu filho. Amém, meu pastor. É um privilégio muito grande. Poucos têm de todo dia a gente receber uma bênção apostólica. A gente está sendo... Você pode não parecer, mas você está sendo muito abençoado. Você está debaixo da bênção apostólica, a bênção do seu pastor. Então, que Deus possa te abençoar aí todos os dias, né? Vamos estar encerrando por aqui. Facebook, um grande beijo para vocês. Amanhã, sexta-feira, nos encontramos na igreja. Quem for para a igreja, eu ainda não estou conseguindo ir, mas quem for, um bom culto. Quem estiver em casa assistindo, um bom culto também. Sábado estaremos de volta com o Diego, vai estar pregando. E domingo, o nosso culto... Domingo já é ceia, né, pastor? Domingo, prepara aí o seu suquinho de uva, quem estiver em casa. Suquinho de uva, seu pãozinho. Exatamente. Quem for para a igreja, se prepara aí. Tá bom? Então, quem puder aí liberar a câmera para dar um tchauzinho lá para o Facebook. Facebook, tchauzinho, até sábado. Fica com Deus.